Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Sisoto e vim ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1. Qual é o processo que a gente está realizando aqui? A gente está resolvendo o livro inteiro do Stuart e hoje eu vim aqui para resolver com vocês a questão número 67, tá bom? Já vou colocar aqui, é a parte de funções e modelo, então são as primeiras questões aí, né? Mas a gente vai chegar nas mais complicadas. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza: se você não resolve esse tipo de questão aqui, ó, que gosta daqui, ele vai pedir para você esboçar um gráfico e modelar uma função. Quando você chega lá na frente, nas partes de funções mais complicadas, na parte que o cálculo entra derivada, entra a parte de integral, vai te faltar alguns blocos de conhecimento, né? E você sabe que uma parede sem todos os blocos não é tão resistente assim. Então você vai começar a falhar em alguns pontos durante o curso e não só na parte de cálculo, tá? Você vai começar a falhar em bastante coisas. Então pega o cálculo 1, destruncha ele e vem aqui e me acompanha. Porque eu estou aqui na questão 67, mas meu objetivo é resolver o livro inteiro. Porque quando eu fiz o curso de física, tá bom, gente? Sou professor de física, sou formado em educação para o ensino superior. E quando eu fiz o curso, não tinha, eu não achava nenhum lugar onde tinha todas as respostas. Então eu vou fazer aqui no meu canal todas as respostas, já estou fazendo, né? Estou na questão número 67 aí. Então, se você está me acompanhando aí, curte esse vídeo aqui e compartilhe ele com esse pessoal de engenharia, com esse pessoal do cálculo aí. Galera, vamos lá então dar uma olhada aí qual que é a questão número 67. Vamos lá. Imposto de renda. Em um certo país, o imposto de renda é taxado de maneira a seguir. Não existe nenhuma taxa de rendimento até US$ 10.000. Qualquer renda acima de 10 mil e abaixo de 20 mil, opa, então significa que meu modelo já tem uma faixa ali em que ele é válido. Tem uma taxa de 10%. Qualquer renda acima de 20 mil, opa, outra faixa aí que é diferente, né? Ele é taxado a 15%. Gente, deixa eu circular essa palavra aqui, tá? Essa palavra ela é importantíssima. Taxa, tá? Porque a taxa, a gente vai usar a taxa, por exemplo, uma taxa da variação do espaço é velocidade. Uma taxa da variação de velocidade é aceleração, certo? Uma taxa na variação da quantidade de movimento. Isso daí a gente consegue calcular impulso ou calcular a força de um objeto. Então, a taxa é importantíssima, certo? E a taxa, se você for pegar, eu usei nas outras aulas a letra A, né? Para uma função afim, ax mais b, ou para uma função de primeiro grau, esse meu azinho aqui, ele é chamado de coeficiente angular. Ele é a taxa de variação. Ele seria como que a minha função cresce ou decresce de acordo com algumas determinações aí, né? No caso que seria os 10%. Tá bom? Então, quando você começar a estudar ali a parte de derivada, espero que você lembre que a derivada também é uma taxa. Bom, mas vamos lá. Aqui agora, deixa eu dar uma limpada aqui, né? A gente vai resolver a letra A. A letra A é esboce o gráfico da taxa de imposto R como uma função da renda I. Gente, lembrando aqui, ó, vou colocar a letra A, tá? Lembrando que essa questão ela vai ser resolvida nesse formato aqui, pelo simples fato de ele pedir diretamente a taxa, né? Dá uma olhada na letra C. Na letra C ele fala esboce o gráfico do imposto total cobrado P como uma função da renda. Aí ele é um gráfico um pouquinho diferente. Então, a minha taxa de variação, ela vai ter uma dependência direta, ou seja, uma dependência linear com o imposto que o cara com a renda que o cara tem, né? E isso aí vai determinar depois o imposto total lá embaixo. Bom, vamos lá então. Qual vai ser aqui então o eixo Y? A taxa R. R, então, que é taxado em tantos, que é valor, né? Que é o valor, é a porcentagem, mas é o valor específico ali. Um exemplo disso a gente pode ver aqui já, ó. Quando a gente chega no 10 mil, vamos colocar essa minha linha aqui, ó, ela sendo I em reais, em dólares, né? Ou em US$ 1.000, certo? Então, a cada valor que aparecer ali vai ser multiplicado por 1.000. Então, ali seria 10 mil e aqui seria 20 mil. Então, aqui seria 30 mil, aproximadamente, esboçando, né? Dá para ver que está um pouquinho maior no começo, mas sem problema nenhum. Quando o valor é abaixo de 10 mil, significa que todos os valores, eles são zero. Não sobe nem desce na minha taxa ali, na minha reta R,
certo? Então, zero. Mas a partir de 10 ele não começa no 1, no 2, no 3. A partir de 10 ele dá um salto e começa a ser cobrado diretamente US$ 1.000. Ah, como que você sabe? Porque ele fala ali que é 10% para todos os valores acima de 10 mil. Então, 10 mil é acima dele, que começa a cobrar 1.000, certo? Que é 10% do 10 mil. E o 20 cobraria, então, vou colocar aqui, opa, voltando à questão. E o 20 seria, então, uma coisa aqui próxima do 2.000. Próxima não, né? Exatamente 2.000, porque se você recebe 20.000, você vai ser taxado com um valor de 2.000, certo? E então eu posso criar uma reta ali, né, aonde a minha função é válida, certo? Como ele pediu para esboçar o gráfico, eu não vou ficar muito nas partes de separar a minha função ali, porque a gente vai cair bastante na parte gráfica nesse momento agora, tá bom? Então o que que eu já encontrei aqui? Eu já encontrei a minha primeira reta, que seria essa reta aqui. A minha pergunta para vocês, antes de eu colocar ali, para os valores acima, a minha reta ela vai ser mais inclinada ou menos inclinada? Se você tem valores acima de 20.000, a taxa é de 15%, ou seja, ela é maior, tem um crescimento maior, ou seja, ela vai ter, então, olha, eu vou fazer aqui, ela vai ter, então, uma inclinação maior. Ah, professor, mas você colocou ela fora de onde deveria estar. Não, gente, aí que está a questão. Ela não é uma função contínua. Por que ela não é uma função contínua? Por causa desse motivo aqui, ó. Ele pula de 10% para 15% no mesmo valor. No mesmo valor, né? Se a gente fosse escrever a nossa função ali, então, vou colocar um R aqui, né? Um R em função de I ou R em função de X. Como é que eu faria isso? Isso seria igual. Aí eu ia abrir de 0 para até 10.000, certo? E depois disso, eu iria obedecer essa aqui, ó. É uma coisa bem parecida, gente. Ele não pediu para fazer isso, né? Não. É uma coisa bem parecida com AX mais B, mas tendo o meu valor de B igual a zero, tá bom? Ele vai sempre tocar ali no valor igual a zero. Seria como se eu existisse, só que eu recorto ali, porque eu não cobro 10% para valores abaixo de 10.000. E eu não cobro 15% para valores abaixo de 20.000. Então, é como se eu cortasse ali um pedaço da minha reta, certo? Mas o B seria zero, então ele não existiria. E o que, que seria esse AX aqui? Então, isso daqui seria o valor, certo, gente? Seria o valor específico de quanto a pessoa recebe, o I, né? E o que, que seria o A? A taxa, a porcentagem. Então, o meu primeiro A seria 1/10, né? Que ele é 10%, ou 10 centésimos, enfim, 10%. Né? Então, isso daí seria a minha taxa, como que seria cobrado. E na outra, seria uma taxa diferente. Então, seria uma inclinação um pouquinho mais elevada, tá bem? Mas não é isso que agora que a gente vai fazer, vamos só esboçar o gráfico, né? Uma coisa que já faz a gente fazer a questão mais rápido. Por que que ele pediu isso? Porque é uma questão um pouco chatinha por causa da letra C. A letra C você vai ter que pensar nesse formato da questão escrita para poder resolver ela, tá bom? Bom, mas enfim, está aí as nossas duas retas de inclinação, né? E qual o imposto cobrado sobre... Isso daqui seria o esboço da letra A. E na letra B, ele já pede qual o imposto cobrado sobre o rendimento de US$ 14.000, certo? Então você pode pensar que a sua renda, que a taxa, perdão, né? A sua taxa ela é cobrada como sendo um a inclinação que é de 1/10 do valor de o quanto você recebe para todos os valores acima de 10.000. Então, nesse caso aqui é 14.000, então é isso que eu vou fazer, certo? Então eu vou tirar ali 14.000, vou tirar 1/10 disso, então vou dividir isso por 10, nem é tão difícil de fazer isso. Então aqui deu 1.400, né? Isso é uma coisa muito doida, o imposto de renda é uma coisa muito doida, né? Aqui em dólares. Porque se você pensar que se a pessoa recebe aqui, por exemplo, aqui um valorzinho um pouquinho abaixo, 9.999, ela não é taxada, né? Então ela recebe 9.999, recebe zero. Só que se ela passa a receber 10.000, existe um desconto, né, de US$ 1.000, ou seja, ela vai receber 9, ela vai perder um pouco. Então o imposto é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco aí, né, gente? 1.400.
certo? Só que agora ele fala de um valor, quanto que é a taxa para o valor de 26 mil, uma pessoa que recebe ainda mais isso aí mensalmente, né? Isso é mensalmente? Não, não fala. Tá, mas enfim, se for mensalmente, eu acredito que seja, né? A taxa vai ser um pouco maior. Mas vai ser o quê? Um décimo, opa, não, vai ser um quinquagésimo de 26 mil. Então vai ser 26 mil dividido por 15. Não sei como é que vocês fazem esse processo para tirar ali a divisão por 15 ou tirar a porcentagem. Eu sempre procuro encontrar o 5% ou o 10%. Nesse caso, se você achar o 10%, né, seria 10% seria 2.600. Daí isso aqui não é 10, é 15%, então você precisa acrescentar ainda mais metade disso, né, mais 1.300. Então o resultado disso seria 2.600 mais 1.300, seria, opa, 2.600 mais 1.000, tá certo, né? Tá certo. Seria então 3.900. Só vamos dar um confere. Lembrando, gente, que vocês que entraram no curso de engenharia aí, mesmo que vocês usem sempre a calculadora, que vocês usem para fazer cálculos de porcentagem e tudo mais, seria importantíssimo que vocês soubessem resolver isso também na mão, certo? É isso daqui mesmo, tá? Então são US$ 3.900. Porque a taxa é maior, né? Para quem tem mais dinheiro, a taxa é maior. Tá, então a letra A e a letra B está respondida. Eu vou colocar a letra C aqui embaixo, ela vai caber aqui embaixo, tá? Vocês vão entender o que vai acontecer com a minha função. Lembrando que ela vai ser uma função de três partes. Por que que vai ser uma função de três partes? Porque aqui na parte que ele fala de 0 até 10 mil, não se cobra nada. Ou seja, não existe um desconto. A pessoa recebe realmente 10 mil e os valores vão subindo até quanto? Até 900, até 9.999. Então isso daqui vai ser uma reta, certo? Só que a partir daqui existe um desconto de 10%, certo? Como é que seria a minha função escrita? Se eu fosse escrever essa minha função, ela seria uma coisa como sendo o imposto total é o quanto a pessoa recebe, né? Vamos colocar esse valor aí de um P de pagamento, quanto ela recebe, menos a taxa R, certo? Então, aqui que faria, o que aconteceria no meu gráfico aqui? Quando ela passaria a receber, então, US$ 10.000, existe um desconto, o que faz o gráfico cair, né? O que faz o gráfico cair, e esse gráfico vai ser sustentado com uma relação de porcentagem até chegar no 20 mil, e acontece o mesmo efeito no 20 mil, né? No 20 mil ele cai de novo. Deixa eu notar aqui o 20 mil. Então, isso aqui foi o 20 mil. 20 mil, então se a pessoa recebe 20 mil menos 15% de 20 mil, ela vai ter um desconto de 3 mil, certo? Então ela não receberia 20, receberia 17. Só que se a pessoa recebe 19 mil, ela recebe um desconto de apenas 2 mil, apenas 1.900, né? Então aqui a taxa é um pouquinho menor. Então seria um gráfico bem próximo disso daqui, gente. Tá? E lembrando que quanto mais você recebe, maior vai ser o valor que você menor vai ser o valor que você vai receber, maior vai ser o valor que você vai receber de desconto, né? Aqui não é a letra R, aqui é o imposto total. Imposto total não, né? É o gráfico total de quanto que é cobrado, né? Então, o que que aconteceria aqui então? A pessoa vai, aí chega nesse ponto aqui, que tem essa queda. E chega nesse ponto aqui, tem essa queda, né? Ou seja, mesmo que a pessoa queira evoluir um pouquinho mais para receber 10 mil, ela não vai receber. Ela não quer, ela não seria viável para ela receber, né? Porque daí vai existir esse desconto aqui. Show. Inclusive, o gráfico que a gente vê para rendimentos de impostos, ele é bem semelhante a esse daqui, você deve ter visto já muitas vezes aí ao longo da sua jornada como estudante, né? Vamos voltar aqui e olhar para a carinha de vocês. Galera, então essa foi a questão número 67. Lembrando que aqui não vai ter parada, né? Então você já se inscreve aí, ativa as notificações para você estar recebendo também todos os vídeos aí, porque eu posto quando não é todo dia, porque eu moro do lado de uma chácara que faz bastante barulho, mas quando não é todo dia, eu posto um dia sim, um dia não. Então ativa as notificações para você estar sempre recebendo conteúdo novo.
Valeu, gente. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Até a próxima aula.